Glória a Deus. Igreja, boa tarde a todos, shalom. É uma alegria poder estar aqui hoje para poder ministrar a palavra do Senhor, para poder transmitir aquilo que Deus tem colocado, tem falado ao meu coração durante esses dias. E também uma grande responsabilidade. Nós sabemos que falar das maravilhas do nosso Senhor, trazer a vontade dele para um povo eleito, um povo salvo, um povo que foi escolhido, é uma responsabilidade. Eu quero que nessa tarde você abra o seu coração para que você entenda aquilo que Deus tem falado comigo durante esses últimos dias. Sei que talvez você possa estar sentindo falta de algum irmão que podia estar do seu lado, mas hoje não se encontra. Nós já sabemos que o verão iniciou, o tempo esquentou, né? E todos nós às vezes gostamos de passear um pouquinho no final de semana, mas o Senhor conhece o nosso coração. Mas uma coisa que eu quero que você entenda nessa tarde: essa palavra é para você. Se você está aqui hoje, saiba de uma coisa: essa palavra não é para quem faltou, essa palavra não é para quem não está aqui hoje, essa palavra é para você que está aqui hoje, amém? E eu gostaria de falar para você, desde o início, que nós estamos vivendo, sim, um tempo profético. Mas por que um tempo profético? No início deste ano de 2025, obrigado, minha filha, o Senhor nos deu uma palavra profética. O Senhor nos concedeu, através do seu Espírito Santo, nos mostrou o seu desejo, nos deu uma direção, nos mostrou o caminho que Ele gostaria e quer que nós, como igreja na face da terra, aqui no Rio de Mouro, venhamos andar. Caminho esse que o desejo do Senhor é que nós venhamos fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do Senhor para a igreja CML. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Esse é o desejo do Senhor para esse ministério, para esse tempo na qual nós estamos inseridos. É algo maravilhoso quando Deus fala conosco, quando Deus nos mostra o seu caminho, quando Deus nos dá uma direção. É algo tremendo sabermos que estamos sim debaixo da onipotente mão do Senhor e sobre a sua direção. Eu acho que eu já falei isso alguns dias atrás, mas eu gostaria de repetir para que você entenda aquilo que eu vou falar muito em breve. Há poucas semanas atrás, ou talvez quase um mês atrás, eu estava enfrentando um momento de muita dificuldade. Eu estava enfrentando um momento de enfermidade física, na qual eu estava enfrentando dores profundas no meu estômago, inchaços na minha barriga. E essas dores, esses inchaços, essa doença, essa enfermidade, estava me impedindo de adorar ao Senhor. Estava me impedindo de quase conseguir efetuar as minhas tarefas, como todos sabem, eu trabalho. E eu me lembro até hoje que eu me deitei e falei com o Senhor: Senhor, o Senhor tem me mostrado tantas coisas. O Senhor me disse sobre multiplicação. O Senhor colocou no meu coração um povo para poder cuidar. O Senhor me mostrava as minhas filhas indo mais longe do que eu. Mas eu me sinto fraco, me sinto cansado, me sinto enfermo. Não tenho conseguido, Senhor, andar como o Senhor deseja que eu venha andar. Não tenho conseguido pregar a palavra com intrepidez e ousadia, porque o meu corpo físico está debilitado. Eu me lembro que eu dormi e logo na manhã do dia seguinte, Deus falou ao meu coração: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Na hora que o Senhor me disse essas palavras, logo na manhã seguinte, logo passou pela minha mente os quase 4 anos de ministério que nós temos. Logo veio da minha mente os projetos, os desejos, na qual eu e minha esposa tínhamos, que deixamos para viver o sonho e o projeto de Deus. Logo veio na minha mente as pessoas que já aceitaram Jesus nessa igreja. Logo veio na minha mente as pessoas que já batizamos ali na praia de Cascais. Tudo isso passou na minha mente. Eu não conseguia entender direito o que Deus estava querendo me dizer na manhã daquele dia. E durante o dia o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração.
foi comunicando a vontade de Deus para a minha vida, foi me mostrando que Deus estava sim cuidando da minha vida nos mínimos detalhes, mas eu não estava conseguindo entender o tempo na qual eu estava e nós estamos vivendo. Então Deus falou comigo através do seu Espírito. O Senhor deseja que você se aproxime mais dele. O Senhor deseja que você esteja mais perto dele. O Senhor deseja que você se empenhe mais em fazer a vontade dele. O Senhor deseja que você se esforce ainda mais do que você já está se esforçando. Quando nós ouvimos Deus nos mandando e nos convocando para nos esforçarmos mais, para nos aproximarmos mais, para estarmos mais presentes na sua presença, é algo que muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque a nossa limitação física muitas das vezes tenta nos impedir de irmos mais longe, de fazermos mais para o nosso Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando Deus fala ao coração do pastor da igreja, eu quero que você entenda isso. Deus pode falar algo individual para ele e para sua família. Deus pode falar algo individual para ele e para sua esposa, ou somente para ele. Mas no caso desta vez, Deus falou para mim e para toda a igreja. O desejo de Deus é que a CML se aproxime do Senhor. O desejo de Deus é que a CML se esforce mais em prol do crescimento da obra do Senhor. Porque nós estamos vivendo sim em um tempo profético, na qual Deus designou uma tarefa. E quando nós estamos em um tempo profético, na qual Deus deseja efetuar os seus milagres, na qual Deus deseja concretizar o seu projeto, é tempo sim de nos aproximarmos, é tempo sim de estarmos cada vez mais perto de Deus. Quando Deus promete algo para cada um de nós, saiba de uma coisa, e Ele está perto para poder concretizar o período na qual Deus definiu para que a bênção dele se concretize em nossas vidas. Ele sempre vai exigir mais compromisso, Ele sempre vai exigir que nós venhamos fazer mais para Ele, Ele sempre vai exigir que nós venhamos nos aproximar ainda mais dele. Esse é o desejo de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é concretizar os seus planos, é nos dar a multiplicação da qual Ele tem prometido. Quando Deus fala em multiplicação, é em várias áreas, na área financeira, na área sentimental, mas também no crescimento da sua igreja. Porque Deus sabe, quando o povo dele é abençoado financeiramente, o reino cresce. Quando a igreja dele é abençoada matrimonialmente, com casamentos que vêm da parte do Senhor, o reino dele também é abençoado. Então estamos em um tempo sim de multiplicação. Um tempo na qual o Senhor deseja que nós venhamos sim nos aproximar dele. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração na tarde deste dia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, que se encontra em Gênesis capítulo 17, do verso de número 1 adiante. Gênesis capítulo 17, verso de número 1 em diante. Aleluia. Gênesis capítulo 17, verso de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e disse-lhe, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão, já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nesta passagem, Deus se encontra com Abrão.
Nessa passagem que nós acabamos de ler, Deus se encontra com Abraão em um momento crucial da sua vida. Abraão já tinha completado 99 anos. Abraão já havia obedecido, Abraão já havia saído da sua terra. E agora Deus se encontra com ele em um momento crucial, em um período na qual eu costumo dizer tempo do impossível. Por que tempo do impossível? Porque Abraão já havia completado 99 anos de idade. Abraão andou durante 24 anos à espera de uma promessa, à espera da realização do projeto de Deus na sua vida. E agora Abraão, com 99 anos, após ter obedecido, após ter saído da sua terra, Deus agora aparece para ele em um momento crucial da sua vida e convoca ele a andar na sua presença. E convoca ele a estar mais perto dele. E convoca ele a estar mais presente junto dele. Após 24 anos andando com Deus. Se nós formos ver a história de Abraão, Deus se aproxima, Deus se manifesta para Abraão há 24 anos atrás, quando ele era já um homem velho para a sua idade, com 75 anos. Deus se apresenta para Abraão e convoca ele a sair da sua terra, e convida ele a viver algo novo, e convida ele a viver algo extraordinariamente diferente daquilo que ele já tinha vivido. Deus aparece para Abraão com 75 anos e chama ele a sair da sua terra, do meio da sua parentela. Deus vê algo diferente naquele homem. Deus vê algo da qual Deus não tinha visto nos outros homens. Então Deus chama aquele homem a viver algo novo, algo extraordinário, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, algo que com muita certeza ele não tinha sonhado para a sua vida. E no decorrer da história nós vamos ver o pai da fé, Abraão, não cogitando em obedecer à voz do Senhor. Nós vamos ver o pai na fé, Abraão, arrumando a sua mala, juntando os seus pertences, juntando os servos na qual ele havia adquirido durante a sua caminhada, e saindo da sua terra, em caminho a uma promessa, em caminho a uma terra na qual ele mesmo ainda não conhecia. E o que me chama a atenção nessa história é que nós não vemos Sarai resmungando, nós não vemos Sarai com medo, nós não vamos ver em nenhum versículo da Bíblia Sarai reclamando por ter que seguir Abraão. Com certeza aquele homem já tinha uma vida estabilizada junto dos seus familiares. Com certeza Sarai já tinha uma casa confortável para viver. Com certeza aquela mulher já tinha servas que serviam ela. Mas mesmo assim nós vamos ver Abraão e Sarai saindo da sua terra rumo à promessa do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu e você que somos homens, varões de guerra, estamos hoje de pé, nós temos que valorizar nossas esposas. Eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui para ouvir isso hoje, mas durante esses últimos dias, Deus tem trago à minha memória o tempo na qual ela tem caminhado do meu lado, o tempo na qual nós iniciamos uma jornada juntos, o tempo na qual nós conduzimos jovens para a presença do Senhor. Então saiba valorizar a esposa que tem do seu lado hoje, saiba valorizar o período na qual você está vivendo hoje, porque se você está de pé aqui, se você está na presença de Deus, é porque Deus colocou alguém do seu lado para poder caminhar junto com você. E assim foi na vida de Abraão. Abraão sai da sua terra rumo à promessa do Senhor. E ao decorrer da história nós vamos ver Abraão enfrentando a sua primeira luta, a sua primeira dificuldade. Nós vamos ver o Senhor Abraão, que obedeceu à voz do Senhor, que não se intimidou ao ouvir a voz de Deus e falar: sim, Senhor, eis-me aqui, enfrentando a sua primeira luta, a sua primeira dificuldade. Nós vamos ver que houve fome na terra. E quando a Bíblia Sagrada nos fala que houve fome na terra, é porque a terra se recusava a produzir qualquer tipo de alimento. Por mais que Abraão tivesse algum recurso financeiro, ele não conseguia comprar comida. Por mais que ele tivesse algum ouro, alguma prata, não tinha onde ele poder comprar comida.
E talvez você me pergunte, como um homem que saiu da sua terra, que obedeceu a Deus, que andou segundo a vontade de Deus, agora está passando dificuldade financeira? Como um homem que obedeceu a voz de Deus, agora não tem comida na sua mesa? Como um homem que seguiu o Deus Todo-Poderoso, agora não tem como alimentar sua família? Deus tem os seus planos. Deus sabe como moldar, como trabalhar, como conduzir o ser humano. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe aquilo que nós precisamos para poder estarmos preparados para recebermos a sua promessa. E nós vamos ver agora Abraão cometendo o seu primeiro erro, ou o primeiro erro duplo da sua caminhada. Quando Abraão está numa terra na qual havia fome, ele resolveu tentar resolver o problema com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Ele resolve tentar resolver aquela situação com seu próprio esforço, com sua própria inteligência. Então ele decide descer para o Egito. Ele decide ir para um local sem consultar a Deus. Esse foi o primeiro erro do pai na fé. Mas ele estava na escola de aprendizagem do Senhor Jeová. O segundo erro que ele comete, ele sabia que a terra para a qual ele havia decidido ir era uma terra pagã, uma terra na qual os reis não respeitavam os homens casados. E ele sabia que ele havia se casado com uma mulher bonita. E ao chegar no Egito, com certeza, os homens daquela terra iriam matá-lo, iriam acabar com a sua vida para poder ficar com a sua esposa. Então ele resolve cometer o seu segundo erro. Ele comunica com a sua esposa e ambos entram em um acordo. Vamos dizer que somos irmãos, para que o povo daquela terra seja favorável comigo, me abençoe por amor a ti. Mas só que Abraão não havia entendido que ele estava numa escola, que Deus estava o testando. E quando Deus nos chama, aqui eu abro um parêntese, quando Deus nos convoca, quando Deus nos mostra um motivo novo para vivermos, quando Deus nos chama a vivermos algo diferente, quando Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto, quando Deus nos chama para fazermos algo que muitas das vezes a nossa mente e nem o nosso coração está entendendo, saiba de uma coisa, o desejo dele é que nós venhamos confiar inteiramente nele. Quando Deus nos chama para viver a sua vontade, para andar nos seus caminhos, o desejo dele é que nós venhamos confiar nele, que nós venhamos deixar ele caminhar na frente e abrir as portas, que nós venhamos confiar que o Deus que chamou é poderoso para suprir, que o Deus que chamou é poderoso para cuidar, que o Deus que chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pensando. Mas Abraão estava ainda na escola da fé, ele não havia entendido o que Deus queria dele. Então ele desce para o Egito, e no Egito uma das piores coisas aconteceram com ele. A sua mulher é levada para o palácio, e Deus, pela sua misericórdia com aquele homem, interviu naquela situação, trouxe Sarai de novo para Abraão. Mas algo aconteceu dentro dessa história. Não só Abraão foi prejudicado, não só Abraão sofreu por causa da sua mentira, não só Abraão passou momentos difíceis sem a sua esposa, todo o palácio de Faraó sofreu com uma praga. O que eu estou querendo falar com isso? Quando Deus nos chama, nós não podemos tomar iniciativa por nossa conta própria, porque essas iniciativas vão nos fazer sofrer, mas vão fazer sofrer também as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Deus nos chama para fazer a sua vontade, saiba de uma coisa: tome cuidado nos caminhos do qual você vai andar, tome cuidado no processo que você vai entrar, porque quando Deus te chama, Ele deseja conduzir você, Ele deseja te guiar, Ele deseja te proteger, Ele deseja cuidar de você. E quando você tenta entrar com o seu jeitinho brasileiro, como temos o costume de falar, saiba de uma coisa: isso vai causar problema para nossas vidas, sofrimento para as nossas vidas, tristezas para nossas vidas, mas vai também perturbar quem está ao nosso redor. Andar na presença de Deus é algo maravilhoso, mas Deus exige compromisso. Deus exige exclusividade total em nossas vidas. Eu não me recordo até hoje, pouco tempo antes de iniciarmos esse ministério, Deus já havia falado com a minha esposa. Deus está nos falando para abrirmos uma igreja, mas o meu coração ainda estava endurecido.
O meu coração sempre pensou da seguinte forma: primeiro eu quero ser milionário, primeiro eu quero ter dinheiro para não depender de ninguém, para depois eu poder abrir a igreja. E Deus colocou um recurso financeiro na minha mão, e aquele recurso era para mim investir na igreja, mas eu abri um estande de automóveis, e hoje eu pago a consequência até hoje. A minha família sofre por causa disso, porque eu não soube dar ouvidos para a voz de Deus. Quis agir segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo o meu entendimento humano e ilimitado. Isso trouxe consequências pesadas para a minha casa, trouxe sofrimento para a minha vida, trouxe sequela para a vida das minhas filhas. Então saiba de uma coisa: quando Deus está te chamando para algo novo, quando Deus está te chamando para viver os projetos dele, não tome iniciativa sem antes consultar a ele. Não tome iniciativa por seu próprio entendimento, com a sua própria força. Não ande pelos seus caminhos. Espere, porque Deus vai lhe mostrar a sua vontade. Pouco mais à frente nós vamos ver o pai na fé, Abraão, o homem que obedeceu. A igreja vai glorificando, que eu vou tomar água, eu estou pegando fogo. Eu tento pregar calminho, mas eu não consigo. Os irmãos que me perdoem. Pouco mais à frente nós vamos ver o pai na fé enfrentando uma outra dificuldade. Agora ele vai enfrentar uma dificuldade familiar, uma contenda interna dentro da sua própria casa. Nós homens preferimos lutar lá fora do que ter luta dentro de casa. Quem é homem aqui concorda comigo? Ninguém quer enfrentar uma luta familiar interna, com parente, com filho, com esposa. Prefiro enfrentar um batalhão lá fora do que enfrentar minha esposa e minhas filhas com raiva dentro de casa. É assim que nós pensamos, porque confrontos internos nos machucam muito mais do que os externos. Mas dessa vez, Deus estava criando uma circunstância para fazer que Abraão voltasse ao projeto original de Deus. Quando Deus chama Abraão, Deus chama ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Só que Abraão permitiu que seu sobrinho fosse com ele. E agora uma contenda interna está dentro da casa de Abraão. Mas não era uma contenda por causa de bens, por causa da área financeira. Não era uma contenda porque estava faltando dinheiro. Não era uma contenda porque dessa vez não tinha comida na mesa. Pelo contrário, as coisas estavam boas, as vacas estavam gordas, havia dinheiro, havia recurso, havia rebanho. Havia tanto rebanho que os seus pastores de Abraão e Ló começaram a brigar uns com os outros, porque não havia terra suficiente, alimento suficiente onde eles estavam para alimentar seus rebanhos. E agora Abraão vai agir segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Abraão vai valorizar mais as pessoas do que o recurso financeiro. Abraão vai valorizar mais as pessoas, mais o seu sobrinho, do que aonde ele estava, do que os bens financeiros, do que o alimento para os seus animais. Abraão entendeu a vontade de Deus. Abraão vai confiar no Senhor e vai chamar o seu sobrinho para uma reunião. Nossos pastores estão brigando, mas não é bom que isso aconteça. Por isso temos que resolver essa situação. Eu vou lhe dar o direito de você escolher para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha o local para onde você quer ir. Abraão sabia que o seu sobrinho escolheu o melhor local, a direção mais favorável. Mas Abraão começou a entender que estava na caminhada da fé, na escola da fé, e que Deus iria sustentá-lo, e que Deus iria sustentar os seus animais. Por mais que ele fosse por um caminho árduo e seco, o Deus poderoso iria sustentá-lo. Nós conhecemos a história. Ló escolhe as campinas verdejantes e vai armando as suas tendas até Sodoma. Abraão por si continua sozinho dessa vez. E agora Deus coloca de novo Abraão no projeto inicial na qual ele havia designado para ele. Porque Deus queria que Abraão se separasse do seu sobrinho. Porque Deus queria romper todos os laços do passado com ele. Deus não queria que Abraão ficasse lembrando do passado, lembrando dos ídolos da sua terra. Deus não queria que Abraão tivesse vínculo com o passado. Quando Deus nos chama, vai tomando nota. Deus não quer que eu
eu e você fiquemos olhando para o passado, os erros cometidos no passado, saiba de uma coisa, é para esquecer, porque quando Deus nos chama, Ele tem tudo novo, Ele tem uma história nova, Ele tem um local novo, Ele tem um povo novo, Ele prepara tudo novo, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Aquilo que cometemos no passado, fica no passado, porque Deus tem uma história nova quando Ele nos chama. Esse era o desejo para Abraão, esse era o desejo de Deus original para o pai da fé. E agora 24 anos, Abraão caminhando com Deus, andando com Ele, fazendo a sua vontade. Deus agora aparece para ele em um momento crucial da sua vida, quando Abraão entra no campo do impossível, no tempo do impossível, quando todos ao seu redor olhavam para ele e achavam que Deus o havia esquecido. Com 99 anos, Abraão carregava uma chamada de ser pai de uma nação, mas as pessoas que estavam ao seu redor, com certeza, já não acreditavam mais que Deus era poderoso para executar aquela façanha. Então, quando Abraão entra no campo do impossível, no tempo do impossível, para o homem, Deus entra com intervenção na vida daquele homem. E a nossa vida não é diferente, amigos. Quando o homem fala que não há jeito para a sua doença, quando o homem fala que é o fim, que já não há jeito, você vai ficar doente e vai morrer com essa doença. Saiba de uma coisa, se permanecermos na palavra, fiéis a Ele, pode ser impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. O que é impossível para o homem, Deus se torna possível para que o nome dEle seja glorificado. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Quando você acha que seu casamento já não tem mais jeito, que seu marido está indo embora, sua esposa vai te deixar, e você se prostra na presença de Deus, para você pode ser o fim, mas para Deus pode ser um novo começo. Para você pode ter acabado, mas Deus tem sempre a sua resposta. Oh, Deus tremendo. Então Deus aparece e chama Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Em um momento na qual ele já estava caminhando com Deus, Deus chama Abraão agora para um momento mais íntimo, para viver um tempo mais de intimidade para com Deus. Deus estava chamando Abraão para andar mais próximo dele. Deus queria mais intimidade com ele. Deus queria estar mais perto de Abraão. Por isso Deus chama: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dando mais do que uma simples direção. Deus estava dando mais do que um simples comando para Abraão. Deus estava mostrando mais do que algo. Deus estava convidando Abraão, ou convocando, melhor dizendo, a uma transformação. Deus estava convidando Abraão a uma santidade e a uma integridade plena diante da presença de Deus. Deus estava perto para mudar o nome de Abraão. Deus estava perto para mudar a história de Abraão. Todo o contexto estava perto para ser transformado pela presença de Deus. Então Deus se apresenta: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus completasse a obra na vida de Abraão, não só a sua vida iria ser transformada, Domingos, não só a vida da sua família ia ser transformada, mas as pessoas que olhavam para Abraão, muitas das vezes com pena, porque 24 anos seguindo a voz de um Deus, e Deus ainda não havia completado a obra na vida dele. As pessoas já estavam desacreditando de Deus. Por isso Deus esperou que Abraão chegasse no tempo do impossível para o homem, para poder se manifestar, para poder chamar, para poder reafirmar as suas promessas na vida dele e poder abençoá-lo ainda mais do que no passado ele havia dito. E dessa maneira, todos que estavam ao redor de Abraão iriam reconhecer o Deus vivo, o Deus que age quando não há mais jeito, o Deus do impossível, o Deus que não existe limites para o seu poder operar. Deus não chama Abraão, não convoca Abraão sem antes se apresentar, sem antes mostrar quem ele verdadeiramente é. Quando Deus fala: eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus estava falando para Abraão: ei, talvez ainda você não entendeu quem foi que te chamou há 24 anos atrás. Talvez você ainda não entendeu quem foi que está com você, do que está com você durante esses anos. Ei, Abraão, talvez você ainda não percebeu que quem te chamou não foi os deuses do seu pai, não foi as pessoas que você conhece. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai,
Pai, o Deus transformador, o Deus que tem poder para prover todas as coisas. Sou eu que estou te chamando, não é qualquer um. Mas eu estou te chamando você a andar na minha presença e ser perfeito. Não é qualquer um que está te chamando você. Quando você sente o Espírito Santo falando dentro de você, saiba de uma coisa: não é o pastor te chamando, não é os seus familiares te chamando. Quando você sente o fogo ardendo dentro de você, para fazer algo mais, para se comprometer ainda mais, para andar mais na presença, para se ingressar no propósito, saiba de uma coisa: não é o pastor que está te chamando, é o próprio Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus te impulsionando a viver algo novo, viver algo extraordinário, viver algo que você nunca poderia viver com a sua própria força, com o seu esforço físico. Oh, Deus tremendo! É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: ei, Abraão, você quer viver tudo que eu tenho para você? Você quer viver a multiplicação que eu tenho para você? Você quer viver os milagres que eu tenho prometido para você? Você quer ter a multidão de filhos que eu já falei que tenho para você? Então você precisa estar perto de mim. Ei, Abraão, você não está entendendo. Eu posso fazer aquilo que eu lhe prometi, mas eu preciso que você esteja mais perto, mais comprometido, mais santidade, mais tempo na minha presença. Você não pode estar de longe, tem que estar de perto na minha presença. Oh, Deus, é isso que Deus estava falando com Abraão. E esse chamado continua ecoando até hoje. Esse chamado de Deus continua até hoje sendo ecoado. Todos nós queremos receber promessas de Deus. Todos nós queremos viver as maravilhas do Senhor. Todos nós queremos viver os milagres de Deus. Todos nós queremos ver a nossa família salva. Todos nós queremos ser bem-sucedidos financeiramente. Todos nós queremos fazer mais para o Senhor. Mas poucos de nós querem enfrentar o processo que Abraão enfrentou. Porque o processo machuca. O processo dói. O processo durante uma caminhada, se o homem não estiver na frente de Deus, ele fica louco por ouvir algo e não conseguir ver, por saber que Deus está falando, mas não conseguir enxergar na sua frente palpavelmente. Por isso esse chamado ecoa até hoje. E Deus está chamando: anda na minha presença. Vocês acreditam que Deus pode cumprir os projetos dele na sua vida? Então Deus está chamando: anda na minha presença e ser perfeito. Vocês acreditam que Deus pode salvar os nossos familiares que estão nas drogas? Então anda na minha presença e ser perfeito. Você acredita que Deus pode mudar a sua vida financeira? Então anda na minha presença e ser perfeito. Você acredita que Deus pode fazer de você um pregador da palavra dele, um pregador do evangelho? Então anda na minha presença, Deus está falando, e ser perfeito. E desfrute, receba tudo que o Senhor tem para você. Oh, Deus. Andar na presença de Deus é viver em santidade, é viver em comunhão com Ele. Andar na presença de Deus é reconhecer que Ele é santo. Andar na presença de Deus é saber que o Deus não é qualquer amiguinho seu, que você pode se dirigir de qualquer jeito, que você pode chegar na presença dele sujo, imundo, pecando lá fora. Deus não é qualquer um que você pode enganar. Quando Deus está falando na minha presença, Ele está nos chamando a reconhecer que Ele é santo e que sem santidade é impossível ver a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém se aproxima de Deus sem santidade. Deus quer mudar o nosso destino, Deus quer mudar a nossa história, mas Ele está nos chamando: sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. É isso que Deus está falando. Oh, Deus tremendo. Glorificando que eu vou tomar água. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. A fidelidade para com o Senhor e a santidade é um solo onde as bênçãos do Senhor florescem. A fidelidade para com o Senhor é o caminho para que as bênçãos deles, as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, venham se concretizar. Nós não podemos querer a multiplicação da qual Deus tem nos prometido se não estivermos inteiramente comprometidos com Ele.
Quando um povo se compromete com Deus, Ele também se compromete com esse povo. Quando um homem se volta para Deus, Deus se aproxima dele. Quando uma mulher chama a atenção de Deus, Deus também é com ela. Quando uma criança resolve andar na presença de Deus, ou um jovem, um adolescente, Deus se levanta do trono para poder dar vitória. Oh Deus tremendo. Oh Pai. A perfeição começa com um passo de fé. Abraão foi convocado pelo Senhor com 99 anos. Com 99 anos, Deus reafirma as suas promessas na vida de Abraão. E ainda promete o abençoar ainda mais. Abraão não recebeu promessas por causa do seu mérito próprio, por causa que ele era filho de pastor, porque talvez ele era bonitinho. Não. Porque ele era bonzinho. Também não. Ele recebeu promessas porque ele era fiel ao Senhor. E a sua fidelidade e a sua fé foram provadas ao máximo, ao extremo. Durante 24 anos a sua fé e a sua fidelidade para com o Senhor foram provadas. Só depois Deus enviou, só depois Deus confirmou a multiplicação. Todos nós queremos receber bênçãos e promessas, mas não queremos trilhar o caminho da presença de Deus. Mas nessa tarde Deus está convocando a igreja CML, o exército dele em Rio de Muro, para andar na sua presença, para ser perfeito, para desfrutar das suas bênçãos, para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem guardado para cada um de nós. Quem anda na presença de Deus resiste à pressão, e quem resiste à pressão, Deus revela o propósito. José, ele foi escravizado, foi maltratado por seus irmãos, melhor dizendo. Ele foi julgado por seus irmãos, jogado em uma cova e vendido como escravo para o Egito. José era filho de uma promessa, era o filho amado de seu pai. E agora José se vê em uma nação totalmente corrompida pelo pecado. José foi vendido para o chefe da guarda de Faraó no Egito. Um jovem que tinha tudo, um jovem que tinha promessa, um jovem que tinha família, um jovem que tinha recursos, agora está na casa de um homem, trabalhando como escravo. José tinha todos os motivos do mundo para ser revoltado. José tinha todos os motivos do mundo para falar mal da sua família. Mas nós não vemos José fazendo isso. O tempo que José estava trabalhando na casa de Potifar, chefe da guarda de Faraó, nós vamos ver José se destacando. Nós vamos ver o chefe da guarda, Potifar, vendo em José aquilo que ele não conseguia ver nas outras pessoas. Nós vamos ver aquele jovem que foi injustiçado, que foi vendido pelos seus irmãos, trabalhando em uma casa, mas com integridade, trabalhando em uma casa, mas sem perder a sua essência. Isso fez que o chefe da guarda olhasse para ele e concedesse a ele algo bom, algo melhor do que ele estava acostumado a viver. O chefe da guarda coloca a sua casa nas mãos de José. E quando José pensa que finalmente, após ser vendido, após ser maltratado, após ser jogado fora pelos seus familiares, quando José pensa que agora ele vai poder viver um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de paz, o diabo se apresenta. E diferente da maneira que nós conhecemos o diabo, pelos desenhos animados ou pelos filmes, o diabo não se apresenta de rabo vermelho, espetado. O diabo não vai se apresentar para José com chifres grandes e com cara de cachorro nervoso e com fome. O diabo vai se apresentar para José de salto alto, usando um vestido fino, bonito, cheirosa, com os cabelos arrumados, com batom, com blush, com todo tipo de maquiagem para ficar bonita. É assim que o diabo se apresenta na maioria das vezes. E aqui eu gostaria de falar algo para a geração Kadosh. Geração Kadosh, esse nome não veio por acaso. Kadosh significa santo, separado.
Deus deseja que essa nova geração venha ser santa, separada, venha ser uma geração parecida com José. José estava em uma casa, em um local, em um país, na qual ele poderia sim, talvez ter se aproveitado da situação. Quando a mulher de Potifar se apresenta para José, acredito eu, a Bíblia não relata, mas também não deixa claro, não havia ninguém na casa. José sabia que estava sozinho. E quando a mulher de Potifar se apresenta, José olha para ela com certeza, mas ele também olha para uma saída de escape, aonde ele poderia fugir e não desonrar ao Senhor. José não esperou o pai dele dar uma ordem. José não esperou o pastor dele estar em cima dele. José sabia de onde ele veio e sabia para onde ele queria ir, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele sendo rejeitado pela sua família. José honrou o nome do Senhor em uma terra pagã. Ele resistiu às pressões. Quando a mulher de Faraó se apresenta para José, ele olha a saída. E a palavra do Senhor fala que ele perde a camisa ou a capa em algumas versões. José preferiu perder a capa ou a camisa, como você entender, mas não perdeu a santidade. José preferiu perder a camisa, deixar a capa, mas não deixou de ser servo, não deixou de ser fiel a Deus. José sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele, então José preferiu ser fiel no anonimato, mas Deus o exaltou perante todos. Saiba de uma coisa, geração Kadosh, Deus está nos chamando para sermos fiéis no anonimato, porque quem é fiel no anonimato, Deus o exalta no tempo certo. Não tenha dúvida disso. Quando você é fiel, mesmo quando os olhos do seu pai não estão sobre você, mesmo quando o seu pastor não está perto, os olhos de Deus estão sobre você. E no tempo certo, Ele vai te exaltar. No tempo certo, Ele vai te levantar. No tempo certo, Ele vai mostrar que aquilo que você fez, Ele tomou nota. E agora você vai ter a sua recompensa. É isso que Deus faz. Geração Kadosh, eu vou falar. O diabo, para as meninas, ele não vai se apresentar para vocês feio, horroroso, falando grosso. Ele vai se apresentar com barriga tanquinho, peitoral de Aquaman, falando bonito, cabelinho penteado, cheiroso. Mas se vocês, meninas, não tiverem visão de Deus, visão espiritual, discernimento espiritual, saibam de uma coisa: vocês vão ser envolvidas em uma teia, que nem a do Homem-Aranha. E se Deus não tiver misericórdia, vão ser levadas para o inferno, porque esse é o desejo do diabo. Esse é o desejo daquele que veio para matar, roubar e destruir. Meninos, os filhos do pastor Bruno, um é bonito que o outro. Jovens da geração Kadosh, o diabo não vai se apresentar para vocês fedendo, mal vestido. Ele vai se apresentar para os meninos de mini saia, cheirosa, falando mansinho no seu ouvido. E se vocês não tiverem discernimento espiritual, serão laçados que nem o laço da Mulher Maravilha e arrastados para o inferno, porque esse é o desejo do diabo. Deus tem chamado essa nova geração, Rebeca, a serem santas, santos, porque aquele que resiste no anonimato, Rebeca, Deus o exalta. Aquele que sabe resistir às pressões, Deus revela o seu propósito. Deus tinha um propósito na vida de José. José estava na escola da fé, e após José resistir à tentação, fugir daquele momento, ele foi para a prisão. Mas Deus tirou José da prisão e levou ele a governador do Egito, porque Deus sabe reconhecer quem é fiel com Ele. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não me interessa a sua idade, Deus está à espera de uma resposta de santidade dessa geração, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua vontade, para fazer que o nome dele venha a ser glorificado. Geração Kadosh, geração Kadosh, geração santa e separada. Daniel, mas terminando, só um pouquinho de paciência, tem muito tempo que eu não prego.
foi levado cativo para a Babilônia. Todos nós conhecemos a história. Mesmo cativo, mesmo longe do seu povo, das suas tradições, mesmo longe do povo escolhido pelo Senhor, Daniel escolheu ser diferente. Mesmo longe dos seus pais, talvez, dos seus pastores, dos seus mentores, Daniel escolheu não se contaminar com a doutrina. Daniel escolheu não se contaminar com as tradições daquele rei ou daquele povo. E Daniel escolheu voluntariamente ser diferente em um ambiente totalmente corrupto. O que é que eu estou querendo falar com isso? Quem anda na presença de Deus, por mais que esteja em ambientes corrompidos, saiba de uma coisa: Deus vai fortalecer você, Deus vai usar você. Mesmo Daniel, em meio a um povo corrupto, em meio a uma nação corrupta, ele escolheu: eu não vou me contaminar, eu vou continuar fiel. Os outros podem até fazer o que quiserem, mas eu não vou fazer. E Deus está à procura de jovens como José, jovens como Daniel, que tem a escolha própria, que tem o discernimento. Fomos chamados sim, mas para ser diferentes, para sermos luz, para sermos sal. Esse é o desejo de Deus. A Babilônia pode até tentar mudar o seu nome, te corromper, mas se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai te fortalecer. Quem teme ao Senhor, quem é fiel a Deus, saiba de uma coisa: não se curva a leões dessa terra. Daniel orava todos os dias, e pela sua oração ele foi jogado numa cova, mas mesmo na cova Deus o protegeu, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus cuida daqueles que verdadeiramente querem seguir o seu caminho. Esse mundo que nós estamos vivendo, pode até falar que homem pode ter nome de mulher, ou mulher pode ter nome de homem, mas saiba de uma coisa: a Babilônia não vai te corromper vocês, se vocês estiverem na presença, se vocês forem santos, se vocês entenderem que Deus os chamou para serem separados. Oh Deus, andar na presença de Deus nos fortalece. Andar na presença de Deus nos leva a caminhos altos e longes, onde nós não conseguiríamos chegar. Já estou terminando. Se não vou puder me ajudar, eu já vou terminar agora. O maior exemplo que nós podemos ter na Bíblia de estar na presença de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, veio à terra como homem, mas se manteve constantemente ligado do Pai, junto do Pai, na presença do Pai. E nós vamos ver Jesus com 30 anos, iniciando o seu ministério público. Por que 30 anos? Porque na cultura judaica, um homem quando completava 30 anos, estava na hora de assumir responsabilidades. Na cultura judaica, quando o homem completava 30 anos, ele precisava assumir outros postos na sua casa e também espiritualmente. Então Jesus, para cumprir toda a lei, ele completa 30 anos e vai para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O próprio Deus, o Cordeiro Santo, foi para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista vê Jesus. Posso imaginar João Batista pensando: como eu vou batizar esse homem se ele nunca pecou? Quem sou eu para batizar Jesus? Eu deveria ser batizado por ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus escolheu ser batizado por João para que toda a palavra de Deus se cumprisse, para que a vontade de Deus se cumprisse. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. E quando Jesus é batizado, coisas extraordinárias aconteceram. A palavra do Senhor vai nos falar que os céus se abriram, Deus bradou: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Após Jesus ser batizado, ele vai para o deserto para ser tentado. Após 40 dias com fome e 40 noites, quem aparece? O diabo. E dessa vez apareceu mesmo como o diabo, para tentar Jesus em momentos de fragilidade,
momento na qual ele estava com fome, estava frágil, debilitado. Toda aparência é mera coincidência. A Bíblia não fala que foi o diabo que tentou Abraão, que trouxe fome na terra para que Abraão descesse para o Egito e pecasse contra o Senhor. Mas dentro de mim eu tenho quase certeza, e a Bíblia me dá liberdade para conjecturar e pensar: quem foi o culpado? O diabo, que é o pai da mentira, que veio para roubar, matar e destruir. Foi ele que tentou Abraão na área financeira, na área da alimentação, para que ele viesse pecar contra Deus. Só que agora ele vai enfrentar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que veio para reinar. E agora ele vai se apresentar para Jesus em um meio de fragilidade. Jesus estava com fome, debilitado. Então o diabo vai falar com Jesus: se você verdadeiramente é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai responder ao diabo. Ele não vai fazer como Abraão, de falar que vai descer para o Egito, ou tentar resolver as coisas do seu jeito. Obedecendo a palavra de Deus, ele vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando: nós não precisamos nos vender por causa de comida. Nós não precisamos ficar desesperados por causa de comida, porque aquele que nos chamou, Ele nos sustenta. Aquele que nos chamou provê todas as coisas. Se tivermos a palavra de Deus em nós, um milagre acontece. Nós não precisamos ir para o Egito, não precisamos negar a Deus, não precisamos ir contra Deus. Deus, Ele tem tudo preparado. Quando Deus chama alguém, Ele tem preparado o caminho, preparado o sustento, preparado tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso do El Shaddai. E o diabo não desiste, ele continua. Não consegui de primeira, vou tentar de novo. Leva Jesus para o alto de um pináculo, e lá em cima ele fala: lança, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus olha para ele: não tentará, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus quer dizer não agir com irresponsabilidade. Não tentar Deus quer dizer não colocar em Deus a responsabilidade que é nossa. Não tentar Deus quer dizer não fazermos aquilo irresponsavelmente e depois querer culpar Deus que não interviu. É isso que Deus está falando. Tem gente tentando a Deus de todas as maneiras. Tem gente que sabe que não pode entrar no boteco porque vai beber, e entra no boteco, depois bebe e coloca a culpa em Deus. Tem maridos tentando Deus, não cuidando bem das suas esposas, não tratando bem as suas esposas, tentando Deus, depois a esposa não quer nada com ele, e ele vai colocar a culpa em Deus. Tem mulheres tentando Deus, não cuidando bem dos seus maridos, deixando seus maridos chateados. O marido não chega em casa depois do trabalho, né, Ailton? Toma aquele banho, vai pro quarto, e a mulher está no telefone, meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas, e depois já chega com dor de cabeça. Depois o diabo se apresenta dentro do comboio, de mini saia, e o coitado está lá, parecendo uma vara, desesperado. E a mulher ainda vai querer colocar a culpa em Deus, que entregou o marido ruim nas mãos dela. Vai cuidar do seu marido. Aleluia. Já vou lançar uma chave para as mulheres dessa igreja. A pastora Maria, depois das 10 horas, está cuidando do pastor. Se não for invasão pela Rússia, ou se não for a trombeta do arrebatamento, não ligue para pastor em nome de Jesus. Voltando para a palavra. O diabo não para por aí, ele continua. Agora ele vai levar Jesus ao alto do monte, vai mostrar para ele as glórias dos reinos e a sua beleza. Vai falar: se você prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus vai responder, esqueci agora, vai responder: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Estou cansado. Só a Ele prestará culto.
Deus está falando, você não precisa se vender para você conseguir chegar em algum lugar. Você não precisa fazer coisas ilícitas para poder ser bem sucedido. Você não precisa andar na roda dos escarnecedores para poder chegar aonde Deus falou que você vai chegar. A igreja de pé nesse momento que eu vou terminar. Aleluias! Aleluias! Deus está nos chamando a termos um compromisso maior com Ele. Deus está nos convocando em um tempo na qual Ele está perto para realizar a sua vontade, o seu desejo em nossas vidas. Deus está nos chamando a andarmos juntos com Ele, na presença dEle, no local onde Ele fala conosco. Deus quer realizar, Saul, o desejo dEle na sua vida, na sua família. Mas Deus está nos chamando, anda na minha presença, se aproxima de mim, chegue mais perto. Eu não posso falar se você estiver longe. Deus está nos chamando para andar perto dEle, junto com Ele, na presença dEle. E na presença de Deus nós somos fortalecidos. Na presença de Deus um milagre acontece. Na presença de Deus Isaac nasce. Na presença de Deus o recurso chega. Na presença de Deus a cura vem. Então entre na presença de Deus nessa tarde. Fale com Ele nessa tarde. Entre na presença de Deus nessa tarde. Entre no Santo dos Santos nessa tarde e chame a atenção dEle para a sua vida. Não interessa o tempo que você está na casa de Deus ou que você é crente. Deus está te chamando a entrar num nível novo de adoração. Deus está te chamando a galgar um nível novo na presença dEle, a subir um nível mais alto de adoração para com Ele. Deus quer sim concretizar o projeto dEle, mas Ele quer que nós venhamos ter mais responsabilidade. Ele quer que nós venhamos adorar a Ele mais. Ele quer que nós venhamos ficar mais tempo na sua casa, mais tempo na sua presença. Então adora Ele nessa tarde. Adora Ele nessa tarde. Exalte a Ele nessa tarde. Se você tem projeto de Deus, se você sabe que Deus prometeu para você coisas extraordinárias, eu convido você a estar na presença de Deus, a andar na presença dEle, e você verá que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel, Ele é fiel. Então adore a Ele nessa noite, exalte a Ele, entre na presença dEle sem restrições. Abra o seu coração nessa tarde e você verá que Deus irá encher a sua casa e você também. Aleluia, Deus. Aleluia. Adore o Senhor nessa tarde. Deus está falando. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Busca o Senhor como você nunca buscou na sua vida. Entre na presença de Deus essa tarde. Esqueça quem está do seu lado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Queremos estar na sua presença, Deus. Mas peço queremos, que Pai, permanecer na sua presença, aumente. Oh, Deus. Queremos mais do Senhor nessa tarde, Pai. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Louve ao Senhor, toda a força do seu coração nessa tarde. Aleluia, entre na presença dEle, porque Ele quer realizar as suas promessas. Ele tem pressa de realizar o seu desejo, mas precisamos estar mais perto, precisamos estar mais juntos dEle. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver
é santo, santo, santo. Deus está falando nessa noite. Ele não exige perfeição para começarmos a andar com Ele. Ele não chamou Abraão porque Abraão era perfeito. Ele chamou Abraão porque Abraão tinha um coração disposto a obedecer a sua voz. Deus não exige perfeição para começarmos a caminhar com Ele. Ele exige que comecemos, para que Ele venha nos aperfeiçoar durante a caminhada. Não espere ser perfeito para começar a caminhar com o Senhor. Não espere ser santo para começar a caminhar com o Senhor. Não espere tudo estar no seu lugar para começar a caminhar com o Senhor. Decida caminhar hoje, decida fazer hoje, decida se entregar hoje, e Deus vai te aperfeiçoar durante a sua caminhada. É Ele quem aperfeiçoa. Ele não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama porque nós temos disposição para poder obedecer. Ele não chama ninguém perfeito, mas Ele nos convoca a começarmos, para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha fazer. Eu não sei se você entrou aqui hoje achando que Deus não tem nada para você. Eu quero te falar que você está enganado. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um projeto na sua vida, porque Deus tem uma vontade de cumprir algo, produzir algo, criar algo na sua vida diferente daquilo que você já viveu até hoje. Deus tem sempre algo diferente do que aquilo que nós estamos pensando. Abraão com 75 anos já tinha uma vida estabilizada, mas Deus tinha mais para ele. Deus queria mais para ele.
Não interessa aquilo que você planejou para a sua vida. O que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é maior. Basta você se entregar a Ele hoje. Basta você levantar as suas mãos e dizer: eu quero viver os teus projetos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero sim, Senhor, viver a tua vontade. E se entregue nessa caminhada. E quem vai te transformar é Ele. Quem vai fazer você parar de fumar é Ele. Quem vai fazer você parar de beber é Ele. Quem vai fazer você parar de trair é Ele. Quem vai fazer você parar de roubar é Ele. Apenas comece hoje. Apenas se ingresse hoje. Apenas aceite hoje. E Deus vai mudar a sua história. Aleluias. Aleluias. Levante as suas mãos. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai, na qual o Senhor, meu Pai, me disse que está no tempo, meu Pai, Deus, dos teus milagres. Eis aqui o teu povo, meu Pai, ó Deus, na qual o Senhor separou para esse tempo, para viver as tuas maravilhas, para viver, meu Pai, ó Deus, a tua vontade. Eu peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, as suas promessas, Deus, venham se concretizar, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, reafirmou suas promessas na vida de Abraão com 99 anos, Pai. Da mesma maneira, Pai, que o Senhor abençoou ainda mais. Eu peço ao Senhor, abençoa, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, na caminhada com o Senhor. Abençoa todos aqueles, meu Pai, ó Deus, que decidiram, meu Pai, viver os teus projetos. Fortalece, meu Pai, todos os teus filhos, meu Pai, ó Deus, que resolveram acreditar no Senhor, resolveram sair da sua terra, resolveram sair da sua parentela, resolveram sair das suas zonas de conforto. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, meu Pai, em nome de Jesus. E manifesta a sua vontade. Manifesta a sua vontade, para que o teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Louva, Gisele. Vamos terminar louvando ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor, porque estamos em um tempo de milagre. Estamos em um tempo da visitação do Senhor. Adore a Ele para terminarmos o culto. Aleluia. Santo, santo és Santo Deus. Santo, santo Recebe, Deus, recebe.
Senhor, eu abençoo a tua igreja nessa noite com toda a sorte de bênção. E profetizo, Senhor, que aonde quer, meu Pai, que um filho seu colocar os teus pés, meu Pai, ó Deus, que a tua presença transformadora venha estar com ele. Que onde quer, meu Pai, que os teus filhos, meu Pai, estiverem, meu Pai, durante essa semana e nos dias, meu Pai, que sucedem, que o Senhor, meu Pai, o Deus El Shaddai, o Deus poderoso, o Deus transformador, o Deus provedor, venha estar conosco em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos nós dizemos em uma só voz: está terminado o nosso culto. Uma salva de palmas ao Senhor.